Bom pessoal, hoje a gente está aqui no Museu da Vale, a gente vai falar um pouquinho sobre composição fotográfica. A gente vai dar algumas ideias sobre composição com linhas, luz e sombra, simetria. Estou aqui com o Wellington Santos hoje, a gente vai passar um pouquinho de composição para vocês. Já nesse quadro aqui, vocês vão observar que a câmera que está ali do outro lado, ela está pegando um ângulo em diagonal com uma linha e também uma luz bem dividida entre luz e sombra, ou seja, um contraste muito grande para a composição. Tem pessoas que não gostam muito de trabalhar com alto contraste, mas é uma possibilidade de composição sim. Tem pessoas que gostam de uma foto mais clara, mais suave, ok? Mas em termos de luz e sombra e alto contraste, é uma forma de fazermos composição. E a gente pode usar muito bem essas ferramentas. Alto contraste em preto e branco, principalmente, eu gosto muito. E há muitas possibilidades para isso. Levantando o rosto, virando o rosto um pouquinho para o lado da luz. É lógico que com o sol fica muito difícil de abrir os olhos. Se você quiser uma foto com os olhos mais abertos, eu aconselho que você peça para fechar os olhos alguns instantes e no momento da foto você peça para abrir. Nesse momento, alguns segundos, seus olhos vão ficar um pouco abertos, ok? Essa é a primeira dica. Bom pessoal, a segunda dica ela é bem simples. É a composição bem simples, buscando o quê? Simetria na sua fotografia. A gente vai falar sobre simetria básica, sobre simetria que é bem conhecida, onde os dois lados da imagem eles são equilibrados pelos mesmos elementos. Simetria é só isso? Não. Na oficina de composição nós vamos ver outros tipos de simetria, mas hoje nós vamos falar sobre uma simetria bem simples. Dividimos o quadro no meio e temos o equilíbrio da imagem com elementos iguais do lado esquerdo e lado direito. Além disso, nós estamos falando aqui de um ângulo mais baixo, ou seja, um contra-plongé ou contra-mergulho, né? É um ângulo um pouco mais baixo, onde você consegue uma sensação dessa simetria um pouco maior, porque o quadro ele vai se estender acima da pessoa ou do seu motivo. Nós estamos fazendo essa videoaula aqui, essa videodica, num sol tremendo, meus olhos estão bem fechados. Se você for fazer isso no seu ensaio, alguma coisa, escolha um horário para que você tenha a luz favorável, porém que não feche tanto os olhos, ok? Fica a nossa dica. Dando continuidade ao assunto, agora eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre moldura natural, que é algo que faz com que sua composição fique muito mais forte, utilizando elementos como árvores, pessoas, estruturas, arquitetura. Eu utilizo muito desse recurso para compor minhas fotografias e torná-las mais fortes. Vamos ver como que isso é na prática? Por exemplo, nesse quadro aqui, no Museu Vale, eu consigo fazer uma composição com moldura natural, igual que eu estou fazendo ali, onde a gente consegue tirar a noção geográfica de quem é o observador e transformar a fotografia em algo mais artístico, muito mais pessoal e muito mais particular, de acordo com o olhar de quem cria a fotografia. Provavelmente eu ia tentar utilizar essa estrutura, o contraste do céu, eliminando aquele coqueiro maior lá. Por exemplo, se eu estiver aqui na direção do coqueiro, a composição fica um pouco fraca. Então, se eu vir para a direção onde tem o céu, ou seja, se eu me colocar no ponto de fuga, eu transformo a fotografia em algo mais forte. E é algo que eu faço bastante. Posso utilizar assim, assim, assim. Funciona bem, acredito eu. Na última dica de hoje, eu vou falar para vocês sobre padrão, que é outra coisa que eu busco bastante para criar. Padrão e quebra de padrão. Quando eu tenho uma área assim, com textura igual, cor igual, ou cores contrastantes, mas que estejam padronizadas, eu tento utilizar, primeiro, visualizar essa situação e depois, logo em seguida, eu tento buscar uma quebra de padrão, onde eu acabo tornando a fotografia mais forte. E a quebra de padrão é para onde os seus olhos vão olhar. Observe que essa sombra, ela me ajuda com isso, porque ela gera mais profundidade para a imagem. Então, padrão e quebra de padrão é algo que pode tornar a sua fotografia mais forte. Pratique isso. Essa foi a nossa dica de quinta. Inscreva-se no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe, mostre para os seus amigos fotógrafos também. A gente está aqui para fazer com que a fotografia cresça. E vem com a gente, oficina de fotografia compartilhando conhecimento.